O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a liturgia da palavra de hoje, nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da responsabilidade de conhecer, de aprender e ensinar a palavra de Deus, de conhecer e transmitir a lei de Deus. Na primeira leitura, ou melhor, no Evangelho de hoje, Jesus fala: olhe, eu não vim para abolir o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E ainda diz: eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Então, a permanência, o valor permanente da lei de Deus, do Antigo Testamento, que Jesus vem para dar pleno cumprimento, não para anular o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento. E aqui, por lei do Antigo Testamento, nós podemos compreender a lei, os mandamentos e todo o ensinamento profético, tudo aquilo que nós encontramos, os sapienciais, todo o conteúdo do Antigo Testamento. Pois bem, na primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, Moisés diz: Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência. Nós, quando lemos esta palavra, de verdade, porque nós temos um costume tão grande de ouvir cotidianamente, frequentemente a palavra de Deus, que nem nos damos conta da sua novidade, de que ela deve de alguma maneira nos impactar. De modo que eu pergunto: é verdade mesmo isso na sua vida? Isto é, você crê que na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, está a nossa sabedoria e inteligência? De que é maravilhoso poder conhecer a lei de Deus, a vontade de Deus, que nos concede uma proximidade, isto é, quando eu conheço Deus, quando eu conheço a vontade de Deus, a minha proximidade dele se torna possível. Porque como é que eu posso estar próximo de alguém a quem eu não conheço? Posso até estar próximo fisicamente de alguém, mas para que eu seja próximo daquela pessoa, eu preciso conhecer aquela pessoa. Ora, para com Deus, este é o único caminho de proximidade com Ele. Quando eu conheço, quando eu amo a sua vontade, quando eu amo a sua lei. Pois bem,
E continua então Moisés dizendo: nele, neste conhecimento, nesta lei, está a vossa sabedoria e inteligência. Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração todos os dias da tua vida. Meus irmãos, sem querer fazer um juízo temerário, infelizmente isso não é verdade na vida de muitos católicos. Isto é, muitos católicos não conhecem a lei de Deus, não conhecem a sua fé, não conhecem os pontos mais rudimentares. Eu não estou falando que muitos católicos não são teólogos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos pontos mais básicos e rudimentares da fé, que muitos católicos não sabem, não conhecem, e não conhecem por culpa própria, não porque sejam iletrados, mas porque são preguiçosos, porque não dispõem de um tempo no seu dia. E é claro, meus santos, tempo é questão de identidade. Ora, se eu sei que eu sou pai, eu tenho que ter tempo para os meus filhos. Imagine um pai que diz assim: eu não tenho tempo para os meus filhos. Você se esqueceu o que é ser pai. Imagine um padre que diz assim: eu não tenho tempo de celebrar missa, de ouvir confissão. Você se esqueceu do que você é. Porque se você é padre, você tem que ter tempo para aquilo que é mais básico na sua vida. Então imagine um cristão que ele diz assim: eu não tenho tempo de estudar a minha fé. Eu não estou dizendo que você vai tirar horas do dia para conhecer a sua fé, mas eu estou dizendo que você precisa ter um momento no seu dia em que você, além da sua oração, você tem um tempo para conhecer a sua fé, em que você vai conhecendo pela leitura da palavra de Deus. Então você todos os dias lê um trechinho que seja da palavra de Deus, e vai conhecendo pouco a pouco, vai tendo conhecimento daquela carta que o Senhor escreveu para você, para a igreja. A Sagrada Escritura é uma grande carta que Deus escreveu para nós. Então imagine, alguém escreve uma carta para mim e eu nem abro, nem vou ler a carta. Quer dizer, é um descaso. Então, você todos os dias lê um trechinho daquela carta que Deus escreveu para a sua igreja. Você também pode todos os dias ler um trechinho, alguns números do catecismo, e você vai aos poucos, sem desespero, mas com perseverança, estudando a sua fé, conhecendo a sua fé, para que você possa, mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Isto é, a responsabilidade aqui, de uma maneira particular, dos pais e dos avós. Ensina-os aos teus filhos e netos, de conhecerem, para que possam ensinar, e para que possam ensinar a verdade inteira, contendo todas as vírgulas, como diz nosso Senhor: em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Então você não vai retirar aquilo que não lhe é agradável e ensinar, e transmitir um ensinamento defeituoso, incompleto. Antigamente, meu filho, meu netinho, antigamente o divórcio, ele era pecado, mas hoje em dia o mundo está tão mudado e já não é mais. Não, você vai ensinar a lei
completa e você não vai tirar uma letra nem vírgula. Ah, meu filhinho, meu netinho, minha netinha, antigamente, um menino que nascia menino, com um corpinho de menino, a gente dizia, ele é do sexo masculino. A menina que nascia com um corpinho de menina, nós dizíamos, ela é do sexo feminino. Ah, mas hoje em dia o mundo está mudado, então as pessoas, elas podem ser o que elas quiserem, e nós nem mais usamos o termo sexo masculino e sexo feminino, nós usamos o termo gênero, porque a pessoa precisa se identificar com aquele gênero que ela quer assumir socialmente. Não, meu santo, você vai ensinar, você vai transmitir o ensinamento completo, mesmo que o mundo esteja diametralmente oposto àquilo que a palavra de Deus ensina, porque a palavra de Deus é a verdade, e nela está a vossa sabedoria e inteligência. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Nela, na lei de Deus, está a vossa sabedoria e inteligência. Então você crê mesmo que a palavra de Deus é a verdade? Você crê mesmo nisso que nós dissemos como antífona do Evangelho? A quem iremos, Senhor? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Tuas palavras são espírito e vida. Só Tu tens palavras de vida eterna. Você crê de verdade nisto? Que só a palavra de Deus é verdadeira, e só a palavra de Deus conduz à verdade, à vida eterna. Só a palavra de Deus realiza aquilo que significa, aquilo que informa. Só a palavra de Deus forma aquilo que informa. Então você crê nisso, e você é formado por isso, e você ensina isso aos seus filhos e netos. Então esta obrigação, aqui, como a palavra de Deus hoje cita explicitamente os pais e os avós, citando os filhos e os netos, eu me pergunto, será mesmo que pode ir para o céu um pai e uma mãe que se descuidaram do céu para os seus filhos? Será mesmo? Eu duvido, eu tenho dúvidas. Como é que um pai pode ir para o céu se ele se descuidou do céu para os seus filhos? Será mesmo que pode ir para o céu um padre que se descuidou do céu para os seus fiéis, que não se preocupou com a salvação daqueles que lhe foram confiados? Ora, mutatis mutandis, apliquemos aos pais. Então esta responsabilidade de os pais não criarem os filhos como bichos. O que é um bicho? Um cachorro, um gato, um papagaio? É um animal com o qual eu me preocupo apenas com suas necessidades básicas, com a comida, com a bebida, com as vacinas, para que não tenha carrapato, para que não tenha pulga. Quando fica frio, aqui em Cuiabá raramente, eu providencio um lugar quentinho que ele possa se esconder. Então eu me preocupo com o que comer, com o que vestir, com a educação em que ele possa se dar bem neste mundo, mas não me preocupo com a sua salvação eterna. Não me preocupo em fazer conhecer, em transmitir para ele a verdadeira sabedoria e inteligência. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Não me preocupo em transmitir para ele toda a lei, sem tirar uma letra, nenhuma vírgula, transmitir tudo. Imagine, meus santos, e aqui não é força de expressão, recurso retórico. Muitos pais nunca ensinaram, que às vezes nem sabem, nunca ensinaram aos filhos os 10 mandamentos, de uma maneira rudimentar, basicona. Isto é, meu filho, olha, vou ensinar para você os 10 mandamentos. Aí cada dia você
vai lá para o seu filhinho lá, pequeno ainda, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você passa um mês perguntando: meu filho, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois que aquilo está bem incutido na cabeça dele, aí você vai começar a dar pequenos passos e ensiná-lo, dizer: olha, você ama a Deus sobre todas as coisas quando você obedece o papai e a mamãe por amor a Deus, quando você faz as suas orações por amor a Deus, quando você não faz as coisas erradas porque você quer obedecer a Deus. Então você está amando a Deus sobre todas as coisas. Quando você vai com o papai e a mamãe para a igreja sem reclamar, porque você deixou lá o joguinho em casa, ou você deixou a brincadeira com os coleguinhas, porque você ama primeiramente a Deus. Coisinhas pequenas, simples, mas você vai ensinando ao seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Aí depois, se aquilo está bem incutido, olha, eu vou ensinar para você o segundo mandamento da lei de Deus. Você sabe que são 10, né, os mandamentos. Pois bem, vou ensinar para você o segundo. Aí você vai, ensina o segundo: não tomar o nome de Deus em vão. Então não se deve. Aí você vai crescendo pouco a pouco. Claro, para que você ensine, você precisa também saber. Então você vai ensinando os mandamentos, e quanto maiorzinho for o menino, quanto maiorzinha for a criança, com mais profundidade você toca aquele mandamento. Mas de modo que o menino, quando vai para a catequese, ele já sabe muita coisa. Você não está confiando à catequese a sua responsabilidade. Então ele já vai chegar ali sabendo os 10 mandamentos, os 7 sacramentos. O que é a Eucaristia? É Jesus. O que é que as pessoas fazem, né, se for aqui da Paróquia Cristo Rei, quando entram naquela caixinha de madeira, naquelas 2 caixinhas de madeira que tem ali do lado? Elas vão confessar os seus pecados a Deus na presença do Padre, porque ele recebeu de Deus a missão de perdoar os pecados. Aí a criança fica até afoita querendo entrar também, ela quer se confessar também, ela quer receber a Eucaristia também, porque é Deus que eu recebo naquele sacramento. E você ensina ao seu filho como participar da missa em casa, no dia a dia. Você aprende a rezar com ele de joelhos, você aprende a rezar, você ensina ao seu filho, aos seus filhos, as orações básicas do cristão: o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, a Salve Rainha, o Credo. E você reza sentadinho, sentadinha, papai e mamãe, com o seu filho, para que ele aprenda a ficar quieto. Porque é claro, você nunca reza com o seu filho em casa. Aí quando chega à igreja, ele quer correr, ele não aguenta ficar parado, porque ele nunca fica parado em casa. Como é que agora você quer que por osmose ele aprenda a ficar calado na igreja? Ele não aprendeu em casa, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. Aí chega às sextas-feiras, vamos rezar a Via Sacra. Ele nem sabe o que é isso, mas ele vai crescendo, ouvindo aquele cântico, se ajoelhando, olhando as estações, e aquilo vai formando a criança. Mas é importante que os pais estejam preocupados em transmitir esta fé. Padre, mas isso dá muito trabalho. Ou você achava que ir para o céu é a coisinha mais fofa e tranquila? Só entrarão no reino dos céus os violentos. Então nós precisamos ter isso em mente. Para quê? Para que nós formemos famílias cristãs, católicas de verdade. Senão, nós iremos ouvir esta palavra, porque na lei de Deus está a vossa sabedoria e inteligência, mas isso vai entrar por um buraco das orelhas e vai sair por outro, porque você de verdade não crê nesta palavra, não crê para a sua vida, porque você se descuida da sua salvação, e não crê para a vida dos seus filhos.
Isto é, você precisa começar, primeiramente, a colocar em prática isso na sua vida. Pedir a Deus: meu Deus, me ajude, Senhor, que eu quero levar a sério toda a tua palavra. Eu não quero ser um herege. O que é um herege? Um herege é alguém que escolhe, que ele faz uma escolha. A palavra heresis significa exatamente isso: escolha. A pessoa que escolhe aquilo no que vai crer. O católico, ele não é, se for católico, não é um herege. Ele não escolhe, ele acolhe toda a palavra de Deus. Então, por mais que o mundo ache muito tranquilo tantos pecados, o católico vai dizer: mas eu acolho toda a palavra de Deus, porque nela está a minha sabedoria e inteligência, e eu quero toda a palavra de Deus ensinar aos meus filhos e netos, e eu não quero tirar nada da palavra de Deus, nenhuma letra, nenhuma vírgula. Foi isso que o meu Senhor me ensinou. Mas padre, mas é tão difícil, né? Porque imagine hoje ensinar as pessoas de que elas não têm direito sobre os seus próprios corpos e fazer com eles o que bem lhe aprouver. Mas nós sabemos que nós somos apenas administradores dos nossos corpos. Nós não somos donos absolutos dos nossos corpos. Afinal de contas, nós não somos donos absolutos de nada. Nós não somos donos absolutos dos nossos corpos, porque não podemos fazer com ele tudo o que nós quisermos. Nós não somos donos absolutos do nosso tempo, porque até do nosso tempo nós temos que prestar contas a Deus. Não podemos vivê-lo irresponsavelmente, e não podemos vivê-lo somente para nós. De uma maneira bem simples, o domingo já é o dia do Senhor. Então, de uma maneira, e eu não estou falando aqui que o resto do tempo eu viva como eu quiser, mas apenas dando um exemplo rápido, de que eu não sou dono absoluto do meu tempo, e não sou dono absoluto dos meus bens. Eu não posso dizer: eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, eu trabalhei, eu consegui honestamente, então eu vou comprar aquela bolsa caríssima, embora eu saiba que tem gente morrendo de fome. Problema dela, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu vou comprar aquilo caríssimo e vou gastar superficialmente, eu vou rasgar dinheiro que nem louco. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Mas tem tanta gente precisando. Problema de quem está precisando: o dinheiro é meu. Percebe? Eu não sou dono absoluto de nada, nem do meu corpo, nem do meu tempo, nem dos meus bens, muito menos da minha alma. Então eu sei, eu vou ensinar isso, eu aprendo isso e eu ensino isso. Ora, se você desde pequeno ensina ao seu filho, se ensina ao seu filho desde pequenininho, como é que se diz, acho que a expressão é essa, que desde pequenino se torna o pepino, né? Então você vai ensinando o seu filho para que ele creia, para que ele aprenda a palavra de Deus. Quando ele chegar à adolescência, à aborrecência, e quiser dar as cabeçadas dele, tudo aquilo que você ensinou estará naquele coração. Mesmo que naquele determinado momento da história ele se desvie, ela se desvie um pouco, um dia retornará. Por quê? Porque a palavra foi semeada naquele coração. E o nosso Deus da paz, que não nos deixa em paz, não deixará em paz o seu filho no pecado. A sua filha sempre estará ali: mas a minha mãe me ensinou isso, mas o meu pai me ensinou isso, e eu sei que eu estou distante da lei de Deus. Quer dizer, nunca será perdido. Então, meus santos, vamos lá, vamos retomar a nossa responsabilidade. Claro que isso aqui vale para os padres, claro que isso aqui vale para os catequistas, a responsabilidade que nós temos de ensinar toda a palavra de Deus, sem retirar uma letra, sem retirar uma vírgula. Mas eu gostaria de uma maneira particular e especial aqui, falar para os pais, para os avós, para retomar esta responsabilidade que Deus nos deu. Ensina-os, por isso vos digo, antes ensina-o a teus filhos e netos.
esta responsabilidade que os pais e os avós têm de fazerem crescer para o céu os seus filhos e netos. Por quê? E com esta frase eu termino. Eu tenho dúvidas de acreditar que possa se salvar um pai e uma mãe, que possa ir para o céu um pai e uma mãe que se descuidaram do céu para os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.